Cenas como essa se tornam cada vez mais comum na Europa. Eu não sei o contexto dessas cenas, de maneira que vou me abster de fazer comentários sobre elas especificamente. Mas o que eu sei e que está publicado em jornais é que a Europa está rendida diante de uma invasão islâmica. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. O Estado de São Paulo publicou uma alarmante notícia no dia 10 de outubro último desse ano de 2019. Essa notícia, apesar de ser alarmante, não é inesperada. Por causa da visão liberal que tomou conta da Europa e de boa parte dos países ocidentais, o termo liberal que eu uso aqui é no sentido filosófico, é nessa mentalidade de que o mal não existe, que nasceu do movimento iluminista, desse movimento liberal que tem na sua essência uma visão errada sobre o ser humano e sobre a realidade da vida do homem na Terra. Essa visão liberal produz uma situação em que esses países da Europa não têm saída. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora e ative o sininho. O sininho fica do lado do botão de inscrição. A matéria tem o seguinte título: Policial Jihadista, e foi escrita pelo articulista francês Gilles Lapouge, que morou muitos anos no Brasil. Ele começa dizendo o que ocorreu na França muito recentemente. Na quinta-feira, na Central de Polícia de Paris, um policial crava uma longa faca em outro policial. Sai correndo e gritando pelos corredores. Mata de novo. 4 policiais terminam mortos, entre eles uma jovem, e um quinto fica ferido. O assassino é abatido por outro policial que estava prestes a morrer apunhalado. O lugar em que ocorreram os assassinatos, o centro nervoso da segurança nacional. Isso dá um tom ainda mais sinistro à orgia de sangue. Alguns começaram logo a perguntar se era mais uma festa macabra do jihadismo. Não era, afirmou, vejam bem isso. Esse é o problema de fundo que nós vamos tratar neste vídeo. Não era, afirmou horas depois o ministro do Interior. O matador, segundo ele, era um jovem excelente, um tipo comum que enlouqueceu de repente, não tinha nenhuma ligação com os que matam em nome da glória de Alá e de seu profeta. O problema é que isso não era verdade. No dia seguinte, sexta-feira, colegas do assassino ajudaram a montar um perfil. Era muito diferente do traçado pelo ministro do Interior. O homem se chamava Michael Harpon e era casado havia 10 anos. Converteu-se ao Islã há alguns anos e costumava dizer coisas chocantes. Aí começam a dizer os comentários que ele fazia, na linha de defender sempre atentados muçulmanos. O problema não é só esse. O problema não era que ele era um policial. O problema é que ele trabalhava no centro nervoso da segurança nacional da França. O perfil do matador foi concluído e era apavorante. Vejam bem, o ministro, quem que era o ministro? O ministro do Interior francês negou que ele fosse um muçulmano adepto do jihadismo. Disse que era um jovem excelente, um tipo comum que enlouqueceu. Quantas vezes na imprensa não faz exatamente assim? Aparece alguém diante de uma catedral católica, armado com bombas, não se pode apressar para dizer que esse homem era ou não seguidor do Islã. Ele gritou Alá Akbar, não se pode dizer que ele era um muçulmano. E assim, sucessivamente, o Ocidente vai se rendendo psicologicamente ao Islã. Por incapacidade, por medo do politicamente correto, de colocar o dedo na ferida. Há uma guerra de civilização, há uma guerra de religião que está se aproximando no futuro não muito distante. E, entretanto, esse Ocidente liberal não é capaz de ver de frente. Mas continua a notícia. Harpon trabalhava na área de informática. Ele tinha acesso a todos os computadores, porque ele era um dos técnicos. Fazia a manutenção dos poderosos computadores utilizados pela polícia.
De fato, um arquivo seu, aberto pelos investigadores, continha milhares, dezenas de milhares de informações secretas sobre o pessoal da segurança. Essa é uma matéria do Estado de São Paulo, do dia 10 de outubro, há 11 dias, 12 dias atrás. Quantos que me ouvem ficaram sabendo desse fato? Que todos os arquivos sensíveis, porque aqui diz que eram quase todos os arquivos sensíveis, com nomes de policiais infiltrados, com nomes de agentes secretos, foram parar na mão de um homem que tinha, entre aspas, se convertido ao Islã. Era um tesouro, diz Gilles Lapouge, um tesouro maligno se seu conteúdo codificado fosse divulgado nas fileiras jihadistas. Estamos há 5 ou 6 dias da descoberta desse abecedário do mal e, em princípio, os endereços e as peculiaridades dos citados não foram revelados. Eles não sabem qual é a divulgação que esses dados tiveram. Como é que pode, no Centro de Segurança da França, com acesso aos dados mais sensíveis, uma pessoa como essa poder transitar livremente? Uma pessoa que, segundo seus companheiros, já tinha dado mostras de radicalização pró-muçulmano. Aqui não se trata de um problema de raça, não se trata do fato de que ele fosse ou não fosse árabe, porque ele não era árabe, ele era um francês, pelo que diz a notícia. Se trata de um problema religioso. O Ocidente, por causa da decadência da civilização cristã, se tornou relativista e, com isso, perdeu os meios necessários para se defender de uma religião fundamentalista. Em nome da liberdade para o mal, que está no cerne do liberalismo, não se consegue mais impedir que casos como esse aconteçam. Qual é o futuro da Europa, esse futuro próximo, diante de uma onda cada vez maior de muçulmanos que são fundamentalistas, que têm uma posição certa da religião deles, ou que estão, melhor dizendo, convencidos de que a religião deles é verdadeira? Qual é a possibilidade de um Ocidente decadente, relativista, que não é capaz de defender a sua própria religião? Qual é a possibilidade que esse Ocidente, que esses países não se deixem dominar por essa nova cultura, que é uma cultura baseada em certezas falsas, mas certezas, e que estão dispostos não apenas a impor do ponto de vista cultural, mas até mesmo através do uso da violência, a sua certeza. Se o Ocidente continuar nesse passo que foi aberto pelo liberalismo, por essa visão que nega o pecado original, que nega o fato fundamental de que os homens são movidos por princípios religiosos, o que move os homens não é o interesse material, como pensa o marxismo, não é a barriga que move o homem, é a cabeça que move o homem. Essas pessoas, até aquelas que defendem o materialismo, no fundo se movem por ideologias. E essas pessoas que estão hoje entrando na Europa, sem propriamente passar por um processo de fiscalização adequado, porque vem ondas de milhares de pessoas que desembarcam nas praias europeias, como é que a Europa, com essa visão liberal, pode se levantar contra eles? Como é que a Europa, com essa visão liberal, pode se defender contra eles? Alguns países, por causa disso, acabaram votando em partidos conservadores. Outros partidos que são chamados de nacionalistas, como uma reação a uma invasão que essa população está sentindo. Uma população que percebe que seus líderes não são capazes de dar uma resposta adequada ao problema da, entre aspas, imigração muçulmana. Nós estamos diante de uma situação que é muito difícil de resolver. De um lado, se exacerba o nacionalismo, que pode levar a uma xenofobia, que é o medo do imigrante, que é uma ação contra todos aqueles que não são de nossos países. Essa não é a posição que, por exemplo, no Brasil se vê, mas pode acontecer isso em outros países. Por outro lado, há uma posição de rendição frente a esses que invadem a Europa e que acham que têm direito a todos os benefícios, sem, entretanto, estarem dispostos a aderir à cultura europeia, que é uma cultura ainda, como o resto, é uma cultura ainda cristã. Essas duas posições tornam a situação muito difícil de resolver. A única solução que, de fato, pode ser apresentada num caso como esse é que a Europa
bata no peito. É preciso uma verdadeira conversão aos princípios que fizeram nascer a cristandade. O que está em jogo não é apenas um Estado laico, o que está em jogo é uma civilização, e a civilização nascida do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que, se não houver uma intervenção da graça, é por isso que, se não houver uma reação da opinião pública verdadeiramente católica ou cristã, uma reação sadia, que seja capaz de fugir dessas duas alternativas, mas, sobretudo, nesse momento, não capitular, não se render diante dessa tendência politicamente correta, de não ver o mal que se aproxima, de não ver o problema que se avizinha de nós, porque mais cedo ou mais tarde, isso é inevitável, mais cedo ou mais tarde nós teremos um problema religioso de fundo. Qual é a religião que predominará na Europa? Será o cristianismo ou será o islamismo? Os que defendem o Islã dizem claramente: nós temos mais filhos, nós temos a convicção, nós não temos medo de usar a violência, nós triunfaremos. Essa é a posição do Islã. Do outro lado, na Europa, é preciso recebê-los de braços abertos. É preciso não fazer estereótipos, não dizer que esses atentados são frutos de uma religião. É preciso não traçar um perfil psicológico. E com isso, a Europa perde toda a capacidade de se defender ou de evitar que casos como esses se repitam, não apenas na França, mas também na Alemanha ou diversos outros países. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, assine o nosso canal, deixe os seus comentários. Nós precisamos nos articular, nós precisamos nos informar sobre o que vem acontecendo. Esse é o objetivo do canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.